Vamos falar agora sobre planos de ação. Vê que coisa interessante. Nós falamos sobre estratégia, nós falamos sobre objetivos estratégicos, falamos sobre metas. Depois que eu tenho as metas especificadas, eu preciso ter um plano de ação para que essas metas sejam realizadas. Não é simplesmente pelo fato de eu ter um objetivo, de eu ter uma meta, que elas acontecerão naturalmente. Eu preciso desenvolver ações, direcionar ações para que as metas sejam realizadas. E esse é exatamente o conceito de plano de ação, e é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Como fazer um plano de ação que seja bem executável, que assegure a realização das metas estabelecidas. Então, o plano de ação nada mais é do que um processo de definir quais são as ações para serem implementadas visando atingir uma meta. É o processo de definir quais ações devem ser implementadas para atingir uma meta. Não existe plano de ação sem meta. Muito cuidado com isso. É comum eu chegar nas instituições, o pessoal já está lá, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Mas você quer chegar aonde? Tem um monte de coisa que as pessoas querem fazer. Tem um monte de coisa que a instituição quer fazer. Mas para quê? Qual o objetivo? Você quer chegar aonde? Qual o resultado que vocês querem alcançar? Então, muito cuidado para que você não crie um plano de ação antes de você ter objetivos e metas estabelecidas. E nós temos aí várias formas de fazer plano de ação. Mas, fundamentalmente, quanto à participação, um plano de ação pode ser feito, pode ser construído pelo líder, sozinho. Ele se senta ali e faz um plano de ação. Ele já conhece os objetivos, já conhece as metas, e ele ali se senta e vai construindo o seu plano de ação. E ele pode também fazer com a equipe. Qual é a vantagem dele fazer sozinho, dele construir um plano de ação sozinho? É que ele provavelmente vai ser muito mais rápido no plano de ação. Ele provavelmente vai se instrumentalizar de uma forma muito mais efetiva para realizar o plano, para fazer o plano. Entretanto, quando você faz com a equipe, você já envolve a equipe nas soluções. Surgem sugestões que o líder talvez não tivesse pensado, aparecem possibilidades, amplia o leque de atuação. Então, construir sozinho você ganha tempo e perde envolvimento. Construir com a equipe você perde mais tempo, entretanto você ganha tempo lá na frente na execução, porque as pessoas já sabem o que e como fazer. Então, pense sobre isso. Dentro do possível, evite ao máximo construir planos de ação sozinho, só o gestor ou só o gestor com um assistente. Se você não pode chamar a sua equipe toda, chame o núcleo duro do seu grupo, aquelas pessoas que realmente têm uma contribuição efetiva para dar, para que o planejamento seja uma obra, que seja um trabalho realizado pela equipe, que a equipe se sinta participante das decisões do processo de planejamento, para que na hora da execução você ganhe tempo, porque as pessoas já sabem o que precisa ser feito. Quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente precisa tomar cuidado com algumas coisas, prestar atenção, estar atento a algumas coisas. A primeira coisa que a gente precisa estar atento aqui, as ações devem ser bem pensadas antes de encaixá-las no plano. A tendência natural é que a gente tenha um monte de ideia e queira fazer tudo. Às vezes, fazer tudo não é o melhor. Às vezes é você focar naquilo que tem mais impacto no resultado. Então, eu tenho um objetivo lá, eu criei 10 ações. Será que eu vou conseguir realizar as 10 ações? Será que entre dessas 10 ações, se eu fizer 4 ou 5 bem feitas, será que eu não dou o resultado que eu quero? Será que eu vou dar conta de fazer as 10? E se eu der conta de fazer as 10, será que eu não vou deixar outra coisa, negligenciar outro objetivo? Então comece a pensar sobre isso. Pensa direito se a ação que eu estou escolhendo, que eu estou colocando no meu plano de ação, efetivamente contribui para o resultado que eu estou buscando na minha meta. Cada ação deve ter sua relevância para que se alcance a meta. Se não tem relevância, se não tem impacto, elimina. Foca naquelas que realmente conduzem para o resultado. É importante também você se perguntar:
Essa ação é realmente importante? Ela vai nos ajudar a chegar onde queremos? É possível realizar? Porque às vezes a gente bota uma ação lá, bacana, show de bola. Mas quem vai realizar? Como é que eu vou realizar? Não tenho ninguém, eu não sei fazer, ninguém sabe fazer. Não é viável contratar alguém para fazer. E aí, vamos pensar outra ação? Então, cuidado com essas ideias, com essas ações que a gente pensa, que a gente planeja, mas que elas não são viáveis. E cuidado também com aquelas que não impactam o resultado final, ou que impactam pouco. Perguntas como estas devem ter sempre respostas claras. A gente vê depois. Cuidado com isso. A gente vê depois. Depois a gente vê como resolve isso. Muito cuidado. É na fase do planejamento que você precisa contemplar todas as variáveis. Se vai pensar depois, você está pulando a fase de planejamento. O momento de pensar é na fase de elaborar o plano de ação. O fase de pensar depois é se houver alguma circunstância, algum imprevisto. Mas a fase de pensar é agora. É agora no planejamento. Porque você não está gastando nenhum recurso. Você não está investindo nada. Você está simplesmente pensando. A importância de um líder consciente desse momento é fundamental. Então, mesmo que você esteja fazendo com a sua equipe, é importante que o líder esteja muito consciente do seu papel. Porque é ele que é o maestro, ele que é o condutor, ele que está com a batuta ali, estabelecendo o ritmo da equipe e trazendo a equipe para o foco. Não deixar a equipe fugir muito daquilo que está sendo estabelecido. É importante deixar eles sonharem, é importante deixar virem ideias meio mirabolantes. Usar a técnica do brainstorming, eventualmente. Fez o brainstorming, criou ideias, viajou na maionese. Agora vamos pegar essa maionese e vamos fazer um bom prato, vamos fazer uma boa combinação para que as metas sejam atingidas. Nessa etapa também, a apresentação do plano, depois que eu tiver um plano elaborado, eu preciso apresentar a minha equipe. Mesmo que todos tenham participado da gestão, da elaboração do plano, ao final eu preciso fazer uma apresentação formal para a equipe. E às vezes até para os níveis superiores. Verifica a aceitação da equipe com relação às tarefas, às datas de entrega e aos níveis de responsabilidade. Dificilmente a gente consegue fazer com todo mundo da equipe. A gente procura aquelas pessoas chaves para fazer o planejamento, fazer o plano de ação. Então, quando a gente termina, a gente chama todo mundo, faz uma apresentação geral e depois a gente ir lá nas ações, tem lá, ação tal vai ser realizada por fulano e o prazo é tanto, ação tal vai ser... E fulano e Beltrano não participaram do planejamento, do plano de ação. E aí, na hora, ele fica sabendo que ele é responsável por aquele resultado, por aquela ação e que o prazo dele é tanto. E aí, talvez, isso gere algum desconforto. Então, é importante que você afine. E, eventualmente, não há problema nenhum em prorrogar uma data ou modificar o modo como uma ação deve ser concluída. Não tem problema nenhum você mexer no plano, porque a pessoa que vai executar fez alguma consideração com relação ao prazo, fez alguma observação com relação à forma como está estabelecida ali, e eventualmente você pode modificar o plano, já que quem vai executar pode ter dado alguma sugestão que colabore, que torne aquele planejamento melhor. O ideal é que você não tenha surpresas na hora de apresentar o plano para a equipe. Às vezes você faz o plano de ação com as pessoas chaves, depois você chama individualmente aquelas pessoas mais afetadas pelo plano e conversa previamente antes de levar para a coletividade. Então você tem ali um plano de ação lá com 30 ações e eu tenho aqui 10 ações que é a mesma pessoa que vai realizar. E essa pessoa não participou do planejamento. Eu chamo ela e falo, vem cá, estamos fazendo isso assim, esse assado, temos essas ações, você está responsável por isso, isso aqui, seus prazos são esses, como é que você se sente em relação a isso? Está confortável, está bacana, podemos fazer. E aí você já faz a correção antes de apresentar para a equipe, como um todo. Finalmente, é importante que todos tenham conhecimento e estejam de acordo que aquele plano de ação pode conduzir a gente a um resultado bom.
Agora, o plano de ação serve exatamente para isso. Em que situações eu devo fazer um plano de ação? Qual é a aplicação de um plano de ação? E aí, gente, tem várias aplicações que eu posso usar um plano de ação. A gestão de projetos. Então, eu tenho um projeto que eu tenho um resultado para apresentar e eu vou lá, crio um plano de ação e aí a gente vai trabalhando na gestão de projetos, do projeto. E gestão de riscos. Eu estou aqui com um processo e eu preciso gerir os riscos desse processo. Plano de ação. Eu posso usar o plano de ação para a gestão do orçamento, para gerir o orçamento da instituição. E aí eu faço também um plano de ação. Plano de ação para um plano de negócio. Então, o plano de negócio já é meio um plano de ação. Então, eu uso o plano de ação para planejar o negócio. Planejamento estratégico, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos falando com vocês sobre planos de ação vinculados ao planejamento estratégico. E também um plano de ação para desenvolvimento organizacional. Quando eu quero que a organização, que a instituição evolua, cresça, se desenvolva, eu faço um plano de ação. Então, nós estamos trabalhando exatamente nisso. No planejamento estratégico e no desenvolvimento organizacional. DO. Qual é a importância do plano de ação? O que é que ele realmente traz de bom? A importância é que ele é eficaz para a realização de objetivos e metas. Se você só tiver os objetivos genéricos, se você só tiver só as metas específicas, falta o complemento. Como é que eu vou conseguir atingir esse objetivo? Quais são as ações que eu devo implementar? Ele estabelece as estratégias, os caminhos, as ações específicas para conseguir realizar o que está estabelecido. Ela controla as atividades, porque eu começo a perceber quais atividades precisam ser realizadas, em que sequência e por quem. Então, eu termino controlando a realização das atividades. Além disso, eu gerencio responsabilidades. Porque para cada ação ter um responsável, eu consigo acompanhar e cobrar as ações de cada responsável. E aí eu começo cada vez mais a ter o planejamento, o plano na mão, e aí eu consigo assegurar que aquela meta que foi pensada, que foi estabelecida, eu vou entregar. E eu consigo também projetar os recursos necessários previamente. Na hora que eu faço o plano de ação, eu digo, bom, quais são os recursos que eu preciso para realizar isso aqui? E aí eu já consigo planejar, eu já consigo buscar os recursos necessários. Muito bem. Dito isso sobre o plano de ação, vamos entrar especificamente nas ferramentas. E eu quero falar para vocês de duas ferramentas específicas. O diagrama de Ishikawa e também o 5W2H. Eu sei que vocês já falamos sobre isso em outras aulas, mas aqui nós queremos entrar num nível de profundidade maior, num nível mais ferramental, num nível mais operacional de como utilizar essas ferramentas. Vou dar muitos exemplos para vocês de como utilizar isso aí. Nós temos, em primeiro lugar, uma ferramenta que chama diagrama de Ishikawa. Ela também é conhecida como espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito. E ela tem a aparência... Por que ela é chamada de espinha de peixe? Porque ela exatamente parece uma espinha de peixe. Eu tenho um problema, na cabeça do peixe é o problema. E cada espinha de peixe eu vou colocar aquelas variáveis, as causas. O problema está lá na cabeça. Quais são as causas? O problema de equipamento, de processo, de pessoas, de material, do meio ambiente, da administração. Então eu vou especificar cada coisa nessas linhas que representam a espinha de peixe. Vou dar um exemplo prático para vocês. Aliás, vou dar dois exemplos. Primeiro agora o mais simples. Defeito de produto. Então, produto com defeito. Esse é o efeito. Qual é o efeito? Eu estou com produtos com defeito. Quais são as causas? As causas prováveis. Método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquinas. Dentro de método, o que está errado? Falta de documentação do procedimento de como produzir o produto. Sem supervisão, não tem um acompanhamento. Quando eu vou para a mão de obra, quais são os problemas? Operário sem treinamento e equipe desmotivada. Material, matéria-prima de baixa qualidade
atraso na entrada de fornecedores. Ou seja, aí já deu para perceber porque os produtos estão com defeito. Porque tantos produtos apresentam defeito. Mas vamos lá, máquinas. Muitas paradas para manutenção de equipamentos e equipamento antigo. Meio ambiente. Muito calor no espaço de trabalho e sem espaço na linha de produção. Apertado. E medida, não há controle da produção e equipamentos mal calibrados. Então perceba que, partindo do problema, partindo do efeito, eu posso reconstruir a causa. E quando eu olho para esse diagrama, eu sei exatamente o que precisa ser feito para corrigir o problema, para corrigir a causa. Então, quando nós temos um problema, quando nós temos um desafio, é muito bacana usar o diagrama de Ishikawa. Eu vou dar um outro exemplo mais voltado, mais generalista, mas que é muito voltado para a administração de um modo geral. Então aqui eu tenho um outro diagrama, num formato um pouco mais cheio, né? E eu tenho aqui os efeitos. Quais são os efeitos? Se você olhar aqui lá na ponta, tem lá. O efeito é reuniões não produtivas. Então o meu problema é reuniões não produtivas. E eu vou decompor esses efeitos buscando as causas. Quais são as causas prováveis de eu ter reuniões não produtivas? E eu elenquei 4 categorias aqui. A categoria utilização inadequada do tempo, inadequação do local de realização, comportamento indesejáveis dos participantes e condução inadequada da reunião. Então, eu tenho um efeito, que é um problema, reuniões não produtivas, e aí é um problema que acontece em muitas instituições, e aí vamos trazer aqui. A primeira causa, utilização inadequada do tempo. Falta de critério para a distribuição do tempo, pauta mal feita, não avaliação da complexidade do assunto, atrasos, falta de objetividade, discussões improdutivas. Então, eu estou utilizando inadequadamente o tempo, por causa desses 6 fatores. Segunda causa, inadequação do local da reunião, de realização da reunião. Ou seja, o local em que a reunião é realizada não é boa. Por quê? O mobiliário é desconfortável, a temperatura é desagradável, falta de equipamento de apoio, falta espaço físico é inadequado e a iluminação é precária. Veja como o fato de eu decompor o problema, eu consigo encontrar as variáveis que impactam o resultado? Pois é. Na terceira causa, comportamentos indesejáveis dos participantes. Competição, antagonismos, descontrole emocional, desconhecimento do assunto, despreparo, não distribuição da pauta antecipadamente. E eu colocaria mais: convidar pessoas que não tenham a ver diretamente com a reunião. Então a gente faz uma reunião com 5, 6 pessoas. Eu vou chamar fulano porque pode ser que eu precise dele. Eu vou chamar Beltrano porque pode ser que uma reunião com 5, 6 pessoas se transforme numa reunião com 18 pessoas, 15 pessoas. E aí não faz muito sentido. Então, ter pessoas que não estejam diretamente ligadas aos assuntos pautados não faz sentido. Quarto conjunto de causas, condução inadequada da reunião. E aí é a posição mesmo de quem está conduzindo a reunião. Falta de treinamento, a pessoa não sabe como conduzir, desconhecimento de técnicas de condução de reunião, falhas de liderança e não cumprimento da pauta. Ou seja, a pessoa que conduz a reunião, ela não está fazendo um trabalho adequado, ela não está fazendo um trabalho alinhado com aquilo que está sendo colocado como objetivo da reunião. Então, verifique que a espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, ela pode ser utilizada para resolver problemas. Mas ela pode também ser utilizada de forma diferente. Eu colocar na cabeça do peixe qual é o objetivo. E eu boto lá qual é o objetivo. E cada espinha do peixe, eu colocar quais são as ações necessárias para serem desenvolvidas para assegurar a realização do objetivo. Então ela tanto é usada para decompor problemas, como ela também é utilizada para planejar ações. Boto o objetivo na cabeça da espinha de peixe e eu vou colocar aqui, quais são as ações que eu preciso desenvolver para assegurar
que o objetivo seja atingido. Então, o diagrama de Ishikawa também é utilizado como plano de ação para a realização de objetivos. Eu posso usar para correção de problemas e posso usar também para a realização de objetivos. Minha sugestão é que você pegue um problema específico e desenvolva um diagrama de Ishikawa. Senta, pode ser, nesse momento o mais importante é de você desenvolver a técnica. Então pegue um problema simples, um problema que seja facilmente resolvido, que você já tenha a compreensão e você aplica a técnica. E depois use esse mesmo diagrama para desenvolver um plano de ação. Coloca lá um objetivo na cabeça do peixe e determina quais são as ações necessárias para que você implemente, visando assegurar a realização do objetivo que foi estabelecido. É assim que a gente trabalha com espinha de peixe. Faça isso e você vai ver que seus planos de ação serão muito mais consistentes no dia a dia. A segunda ferramenta que eu quero falar para vocês é uma ferramenta que eu já falei lá no outro curso, mas que agora nós vamos entrar no nível de detalhamento, um nível de profundidade maior, que é a ferramenta 5W2H. A ferramenta 5W2H nada mais é do que 5 perguntas começadas que começam com a letra H, com a letra W em inglês, e 2 perguntas com a letra H também em inglês. Então, são 7 perguntas. Quando você vai perguntando e respondendo, à medida que você vai respondendo a cada pergunta dessa, você tem, ao final, um plano de ação. E ele é muito didático, é por isso que ele é muito utilizado, porque ele é extremamente didático, simples, mas ele permite um nível de profundidade que você achar mais conveniente. Você pode ser bem sintético e você pode ser muito profundo no 5W2H. E quais são essas perguntas? E o que é que ele propõe como sugestão de perguntas? É isso que eu vou mostrar agora para vocês. O 5W2H, ele pergunta o que? O que precisa ser feito? Por que você quer fazer isso? Onde vai ser feito? Quando será feito? Quem fará? Como será feito? E quanto custa? Então, essas são as 7 perguntas. À medida que você vai respondendo cada uma delas, você vai avançando no seu planejamento. Então, vamos começar agora pela primeira pergunta. O que fazer? O que fazer? O que fazer é o que determina exatamente aquilo que você quer realizar. O primeiro passo do 5W2H é como fazer na prática é entender sobre o que é o plano de ação. Pode ser qualquer coisa que seja, desde reduzir despesas até comprar um computador novo. Então, o que fazer é lá aquilo que a gente está buscando. Aqui também podem estar objetivos como criar um novo canal de comunicação com o cidadão, melhorar a qualidade da educação. Essa é a primeira pergunta que delimita o que deve ser planejado, e a resposta para ela pode ser qualquer coisa. O que fazer? A primeira pergunta, o 5W2H começa com essa pergunta: o que fazer? Essa é a sequência correta. Você precisa definir o que é que você quer fazer para que você efetivamente tenha um plano de ação. É assim que a gente começa o 5W2H. Por que você quer realizar essa ação? Qual é a relevância dela? O que é que ela traz de bom? O que é que ela traz de positivo? Você quer reduzir despesas, beleza. Você quer reduzir despesas, colocou lá no primeiro, eu quero reduzir despesas. Por quê? Você quer comprar um computador novo, mas por quê? Qual o motivo? Qual é a motivação? Você pensa em criar um novo canal de comunicação com o cidadão. Mas por quê? Qual o motivo? O que é que faz você querer fazer isso? O porquê, ele é o que dá o motivo, é o que faz sentido, o que dá propósito à ação que você quer desenvolver. Pretende melhorar a qualidade da educação, beleza. Mas por quê? Qual o objetivo? Todas as decisões devem ter um motivo e precisa estar claro na cabeça de todos os envolvidos. Então, se você tem um porquê forte, se você tem um porquê consistente, a ação começa a ter muito mais impacto. Ajudar a compreender a prioridade que ela tem e se realmente essa ação faz sentido. Então, quando o porquê é suficientemente forte,
suficientemente consistente, ela ajuda a validar a ação e, ao mesmo tempo, ajuda a fazer com que aquela ação tenha mais poder para a realização do objetivo e da meta. Muitas vezes consideramos tomar uma decisão de determinada atitude, mas não conseguimos sequer corresponder porque ela deveria ser executada. Né? Aqueles casos em que a gente quer fazer muito uma coisa, mas a gente não sabe exatamente qual é a vantagem que ela traz. E a terceira pergunta é quem? Quem? Quem é o responsável por aquela ação? Cuidado, gente. Cuidado, porque apenas uma pessoa é responsável por cada ação. Se você bota 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, o departamento, a área, não funciona. Normalmente é uma pessoa. E não é o cargo, tá? É a pessoa, é o nome, eu costumo brincar. É o CPF, não é o CNPJ. Então é o nome da pessoa, não é o gerente comercial, é o Délio. Não é o diretor financeiro, é a Francisca. Não é. E aí você vai dando os nomes das pessoas. Quem é o responsável pela ação? Pode contar com a ajuda de outros colegas, mas é esse quem que deve encabeçar e garantir a ação. Certamente você, quando está responsável por uma ação, você vai depender de outras pessoas. Outras pessoas vão contribuir, você vai precisar cobrar outras pessoas, não tem problema nenhum. Mas tem que ter uma pessoa, uma única pessoa responsável por aquela ação. Mesmo que seja uma ação que dependa de várias pessoas. É preciso colocar uma pessoa como sendo responsável, como sendo aquela pessoa com a qual eu vou cobrar e vou acompanhar. Por exemplo, se o seu o quê é contratar um profissional de TI, você vai contar com a ajuda do pessoal do RH e do seu pessoal financeiro. Entretanto, é provável que o setor de TI seja o quem dessa tarefa. Afinal, ele é o mais interessado em colocar esse plano de ação em funcionamento. Mais de uma pessoa responsável pela ação aumenta as chances de não ser concretizada. Então, cuidado com o quem. Escolha a pessoa que seja responsável por aquela ação, para que você depois possa cobrar aquela pessoa. Mesmo que essa pessoa dependa de outras para conseguir realizar aquilo. Na hora que você indica ela como sendo responsável por aquela ação, você está inclusive dando autoridade a ela para a realização daquela ação, inclusive sobre as pessoas às quais ela depende. Mesmo que essas pessoas tenham um cargo hierárquico superior ao dela, mas naquela ação específica, ela é a autoridade, ela tem que cobrar a todos. Ela tem que fazer aquilo dali acontecer. Quarta pergunta, onde? É interessante que essa pergunta, muitas vezes ela é relevante e outras vezes ela não é relevante. Às vezes a pergunta não é cabível porque é no escritório, é na instituição, na secretaria, é no é onde você trabalha. Então muitas vezes ela não faz sentido. Entretanto, muitas vezes ela faz muito sentido. Porque onde você realiza a ação, onde a ação vai ser realizada, pode mudar completamente o escopo do plano de ação. Muitas vezes o plano de ação está ligado à resolução de um problema e esse problema tem um endereço, tem um local. Então, por exemplo, se eu vou pavimentar uma rua, eu não posso fazer aqui no escritório, eu tenho que pavimentar a rua no local específico, na rua específica que eu estou querendo agir. Se eu quero corrigir um problema de goteira no prédio, tem que ser no prédio que está com goteira. E aí é um local específico. Se eu quero melhorar o desempenho dos alunos de uma determinada escola, o endereço é a escola. Não pode ser em outro local, não pode ser na Secretaria de Educação, por exemplo. Vamos imaginar que o seu plano de ação 5W2H tenha como objetivo reduzir os custos com material de escritório. Ok? E você tem toda uma prefeitura para tomar conta. É interessante identificar qual setor tem gasto exagerado de material, se é comum esse gasto ser maior no setor e concentrar seus esforços nesse departamento. Então, vamos supor que eu seja da Secretaria de Administração e eu esteja lá vendo que tem um gasto de escritório muito alto. Eu vou verificar quais são os órgãos, quais são as secretarias que têm esse gasto maior, verificar o porquê, né? E eu me concentrar os esforços para reduzir naqueles locais onde o gasto material é muito alto. Então, o onde às vezes faz muito sentido, às vezes não.
Okay? Às vezes não é relevante, mas quase sempre ele é. Quando? Se o porquê é o que dá energia para você realizar a ação, o quando ele dá foco, ele dá concentração, ele catalisa o processo, ele faz ele agir. O quando, o que seriam das metas sem um prazo de execução? Então, o prazo de execução, ele estabelece um limite para que você entregue aquilo dali. Precisa de data de início. Pode ter uma data de término também, é de tanto a tanto, ou seja, é o período. Mas pode ser também o seguinte, olha, eu quero isso a partir de data tal, eu quero o sistema implantado. Eu quero implantar o sistema, então eu quero implantar um novo sistema. Eu quero implantar até dia tal, é uma forma de você dizer. Ou eu quero implantar a partir do dia tal, eu quero ele implantado a partir do dia tal, é outra forma de você dizer. Tanto uma forma quanto outra está certa. Você pode usar tanto a data do limite onde você quer aquilo, ou também a data a partir da qual você quer que aquilo dali esteja funcionando. Também funciona. Também é adequado. A quinta pergunta é como? E aí, meus amigos? E aí, minha amiga, meu amigo? Aí é que está o bicho. O como define as etapas. Define cada coisa que você vai fazer para viabilizar o que você está planejando, a sua meta. É a etapa mais extensa, onde você precisa escrever mais, porque são várias coisas que você precisa fazer para assegurar a realização da meta. Então, o como é o coração do 5W2H. Então, é onde você precisa dedicar mais tempo e dedicar mais escrita, quer seja escrita manual, quer seja no computador. E aí você vai descrever passo a passo. Isso, na sequência, primeiro fazer isso, depois aquilo outro, isso, e tem que ser detalhado. Muito detalhado. Cuidado para você não fazer um 5W2H e quando chegar no como, você colocar lá, de uma forma bem simples. Eu quero reduzir a evasão escolar, usar o exemplo que eu já utilizei aqui. Reduzir a evasão escolar. O que é que eu preciso fazer? Estimular os alunos a estudar. Sim, mas isso não é um como. O como é que você vai estimular os alunos a estudar. Ok? Aí vamos lá. Eu vou criar um grupo de estudo semanal. Todo mês eu vou escolher um livro para leitura. Eu vou criar um grupo de WhatsApp. Eu vou gravar vídeo. Enfim, você precisa dizer o que é que você vai fazer para conseguir esse objetivo. Obviamente o objetivo precisa se transformar em meta e a meta em indicador, indicador no plano de ação. O como tem que ser muito detalhado. Sétima e última pergunta que precisa responder é quanto custa? Tem investimento? Quanto de dinheiro será investido nesse plano de ação? O investimento justifica? É a fase de orçamento. Lembra, você está fazendo planejamento ainda. Tá? Então pode ser que nesse momento você perceba que o investimento solicitado ele é incompatível com o resultado. E aí você abandona aquele plano de ação. É preciso estimativa dos gastos de investimento. Às vezes, nós não sabemos exatamente quanto é. É muito comum isso acontecer. Você está fazendo um plano de ação e diz, quanto é que custa aqui? Eu não sei. Então, ao invés de eu parar o plano de ação e pesquisar quanto custa, eu posso fazer o contrário também. Posso fazer uma coisa e posso fazer outra. Qual é? Quanto eu estou disposto a investir neste projeto para torná-lo viável? Eu boto lá, o orçamento é tanto. Eu vou dar um exemplo para você. Quanto eu preciso para fazer uma viagem para Disney? Então, eu tenho meu orçamento. Eu posso fazer uma viagem para Disney com $2.000? Posso. Eu posso fazer uma viagem para Disney com $10.000? Posso. Eu posso fazer uma viagem para Disney com $1.000? Posso. Depende de muitas coisas. Então, muitas vezes, quando você não tem exatamente quanto é para fazer, você estipula qual é o limite. O meu limite é até aqui. Até aqui eu faço. Até aqui dá para fazer. Até aqui é viável. Tá? Então, tanto pode ser uma questão de orçamento mesmo, de você procurar saber exatamente quanto é que você vai gastar, ou estimar, ou também
e dizer qual é o limite quando você não sabe qual é exatamente o valor. E também, quando a gente fala sobre isso, né, de orçamento, de valores, eu posso também dividir em etapas. Vou fazer primeiro essa etapa, depois essa etapa, e eu consigo dividir o orçamento em os desembolsos em etapas também programadas, em vez de fazer um desembolso único ou um desembolso concentrado. E é importante registrar, manter os registros sobre todos os planos de ação. E uma planilha de Excel vai muito bem. Existe uma infinidade de planilhas de Excel com 5W2H. Minha sugestão é que você baixe uma delas e comece a utilizar. Ou se você não quiser baixar, você mesmo utiliza, você mesmo cria uma planilha 5W2H, coloca lá o que, como, quem, porquê, e vai fazendo, vai respondendo todas as perguntas. E aqui a gente finaliza o 5W2H. Mas eu tenho ainda algumas dicas, algumas técnicas, alguns alertas para você, para que você faça um bom plano de ação. Como fazer um bom plano de ação? São 7 estratégias que eu quero falar para você. A primeira é: prepare. Prepare o material, colha as informações, convoque as pessoas certas, marque um horário de preferência que possam todos estar concentrados naquilo. Cuidado com as interrupções. É muito comum nós fazermos plano de ação no final de semana, ou então num dia da semana, num local fora do trabalho. Por quê? Porque nós precisamos de concentração total. Atividade de planejamento exige concentração. Qualquer interrupção atrapalha muito o processo de planejamento. Então, prepare as informações, prepare os recursos, o ambiente, as pessoas, diga para as pessoas o que é que vai ser feito, como vai ser feito, qual é a pauta daquele momento, para que você realmente tenha um planejamento, um plano de ação, a construção do plano de ação muito consistente. A segunda coisa é: envolva a equipe. Se você não conseguir envolver todas as pessoas, que raramente a gente consegue, envolva ao menos as pessoas estratégicas, as pessoas chaves da sua gestão, talvez 5, 6, 7 pessoas. Verifica, faz com que elas participem efetivamente desse planejamento. Evite sempre que você puder fazer um plano de ação sozinho, individual. Procure fazer sempre com outras pessoas que sejam cúmplices da sua gestão. Terceiro, não dá para fazer tudo. Tenha coragem de definir quais são as prioridades. O que é mais importante nesse momento? Uma das coisas mais angustiantes para quem é liderado é quando o líder fala, quando ele pergunta para o líder: o que é prioridade para você? O líder fala: tudo é prioridade. Para quem tudo é prioridade, nada é prioridade, porque aí você deixa na mão do outro definir o que é prioridade. Então tenha coragem de definir o que é prioridade. Na hora que você diz sim para o que é prioridade, você está dizendo não para o que não é prioridade. Isso é muito importante, é um posicionamento que você tem que tomar. Eu sei que nem sempre é fácil, eu sei que nem sempre é politicamente agradável, mas é necessário para que você consiga dar foco e consiga orientar a sua equipe. Quarto, por mais que você queira fazer alguma coisa, analise os riscos. Analise os riscos daquela ação, analise os riscos daquele objetivo, analise se realmente essas ações que você está desenvolvendo vale a pena o esforço, vale a pena o risco. Se você puder, pense sobre como você pode mitigar aquele risco, como você pode transformar aquele risco numa oportunidade. Não tenha medo de encarar os riscos. Lembre-se, toda ação tem um risco. Não negligencie o risco. Encare-o de frente, para que você encontre soluções adequadas. Mapeie alternativas. Não siga a primeira ideia, não siga a primeira sugestão. Procure borbulhar ideias, buscar alternativas. Normalmente a primeira ideia é mais simples. Procure ideias mais complexas. Discuta, peça sugestões, faça perguntas para a sua equipe. Uma das melhores formas de você desenvolver a criatividade da sua equipe é você perguntar: e isso? E como é isso na prática? Como é que você acha que isso aqui funcionaria?
Quais são os recursos que a gente tem para... Mesmo que você já sabe quais são as respostas, faça as perguntas e deixe a sua equipe responder. E você vai se surpreender com as respostas, com a profundidade das respostas e com o que você vai aprender com as respostas da sua equipe. Você como líder, você como gestor, aprenda a cada vez mais fazer perguntas para a sua equipe para que você obtenha muito mais recursos de gestão. Sexta dica: crie uma representação visual do plano. Depois que você elaborou o plano, fez lá, crie uma representação visual. Como eu apresentei para vocês lá atrás, lá no começo da aula anterior, né? Os objetivos estão lá com os íconezinhos, os desafios estratégicos estão lá, cada um com um ícone. Então, crie uma representação visual do plano de uma forma simplificada, concisa, que seja claro para todo mundo. E sétimo, comunique. Comunique para a equipe, comunique para as outras áreas, comunique qual é o plano, não guarda o plano na gaveta. Não guarda o plano para você e para os seus. Faça com que o plano seja conhecido pelas pessoas. Se ali tiver alguma questão que não possa ter publicidade, você segura aquela informação. Porque tem coisas que nem todo mundo deve saber. Porque às vezes envolve inclusive a pessoa. Então, se você tem questões que não podem ser publicizadas, guarde para o momento certo, dá publicidade no momento certo, no momento adequado. Mas comunique qual é o plano, diga às pessoas qual é o sonho, qual é a meta, qual é a realização, qual é o objetivo, qual é o plano de ação, para que as pessoas se engajem, para que as pessoas se sintam cúmplices no processo de construção do resultado. Então são essas 7 estratégias que eu quero dizer para você. Para fazer um bom plano de ação, primeiro, prepare informações, dados, informações, envolva a sua equipe no processo, chame as pessoas de estratégia, as pessoas que são importantes, as pessoas que têm contribuição, que estão comprometidas com aquilo. Terceiro, defina quais são as prioridades, não queira fazer tudo, não imagine que vai conseguir fazer tudo, eleja aquilo que pode ser feito, verifique o que dá para ser feito e se concentre naquilo que pode ser feito para que você consiga dar resultado. Quarto, analise os riscos, não esqueça de pensar nos riscos. Todo risco deve ser contemplado para que você possa mitigar esses riscos e transformá-los em oportunidade. Quinto, mapeie alternativas. Nunca siga apenas a primeira ideia. Tenha 3, 4, 5 alternativas para lidar com aquela mesma situação. E aí você escolhe qual a melhor alternativa. Sexto, crie uma representação visual para compartilhar com a equipe. Faça com que as pessoas vejam depois o planejamento, o plano de ação como uma coisa simples, uma coisa óbvia, uma coisa que cada um pode entender e pode contribuir. E finalmente, comunique à sua equipe qual é o plano e como as pessoas participam da realização daquelas metas. Eu espero que o que nós temos falado aqui hoje, tanto o diagrama de causa e efeito, Ishikawa ou espinha de peixe, como o 5W2H, sejam ferramentas efetivas na sua forma de gestão. Sugiro que você pegue desde já um problema, uma situação, uma meta, eu sugiro que você pegue uma meta que você tenha, e você transforme essa meta, pegue essa meta e distribua e destrinche o plano de ação, usando a ferramenta 5W2H. Faça isso como exercício de gestão, e você vai ver que depois que você faz a primeira vez, se torna muito mais fácil você trabalhar com o 5W2H. Espero que o que nós conversamos hoje possa ter ajudado você a se tornar um gestor muito melhor do que você já é. E muito obrigado por estar conosco nesse processo. Um grande abraço e até a próxima aula.